Vamos lá fazer a nossa revisão? Chegamos à hora da revisão da nossa aula 1.2. Eu queria que vocês acompanhassem direitinho, ficassem ligados nessa revisão. Olha aí na tela para vocês. Aula 1.2 aí, nós iremos fazer agora a revisão dela. Nós falamos o quê? Falamos sobre povos indígenas do Rio Madeira. Falamos aí que em 1653, o bandeirante Raposo Tavares, ele já vista essa densidade populacional grande de povos indígenas no Rio Madeira, povos esses que depois foram dizimados, expulsos, escravizados, mortos. Os tupinambás foram descobertos pelo padre Acunã em 1639, vindo da ilha de Tupinabarana. Os Tchapacura são da família linguística de Urupá-Jaru, encontrado no século XVIII aí, no Rio Madeira. No Rio Guaporé, nós vemos o povo Aruá. O Aruá é parte da família linguística do Tupi-Mundé. O Canoê encontra-se relativamente disperso na região sul do estado de Rondônia, próximo à fronteira com a Bolívia. A grande maioria mora ao longo da margem do rio Guaporé. Os Tupari, nós temos alunos Tupari aí conosco, nós temos alunos, o Ajuru, nós temos vários alunos indígenas dessas... Mande um alô aí, professor. Quem são os alunos, qual é a sua família aí indígena, qual é a tribo aí onde eles estão, quem são os povos originários dessa região aí. Mande aí um alô para nós. Em seus contatos iniciais com o não indígena, nas primeiras décadas do século XX, os Tupari os denominavam Tarupá, depois vão ser chamados de Tupari. Os Uajuru, ou como esses nomes são tratados aí, o Aiuru, o Iuru, o Ajuru ou Ajuru são os termos que hoje este povo assume para se auto-identificar. Povo resistente que luta pela sua terra. Admiro muito esse povo aí. Os indígenas do Mamoré, nós temos o Ari, constituem um dos poucos remanescentes da família linguística Chapacura, dado que a maior parte dos falantes da língua dessa família encontra-se extinta já no início do século XX. Cada subgrupo tem um nome, são hoje os Oronal, os Oroeu, Oroate, os Oromon, Oroarã e os Oroaranchejim. Oro é uma partícula coletivadora que pode ser traduzida como povo ou grupo, tá? Isso daí. A Vilaça, vocês precisam ler sobre a Vilaça, que ela fala muito sobre esse povo aí, dos Uari. Os Chapacura parece ter sido ambas as margens do rio Guaporé, apesar de alguns grupos, como o Torá e o já extinto Urupá, estarem associados ao rio Madeira, mas eles estão dentro do rio Guaporé e dentro do rio Mamoré também aí. Ó. Os Suruís. Suruís, aí a Tchai Suruí aí na sua palestra, defendendo o seu povo, falando belíssima defesa dela, de seu povo. Os Suruís são 340 indígenas da língua tupi, os Cinta-Largas na reserva Roosevelt, Parque Aripuanã, os Gaviões na reserva de Lourdes, os Arara na reserva do Igarapé-Lourdes, os Parentitis no Rio Machado e seu afluente, os Iurá e Arara no Rio Preto, os Jacanga-Piranga no Rio Jamari, Urutucuru, que são semi-nômades aí, ó, sendo nômades, o Araramanca também são nômades, são povos que vivem aí em Rondônia. Rondônia é uma terra indígena que ela tem uma presença muito grande desses povos originários, desses povos nativos. Quando o europeu chegou aqui, quando o colonizador chegou na Amazônia, esses povos já estavam nas suas terras. Inclusive, passamos por um processo de miscigenação. E essa miscigenação trouxe que cada um de nós tem um pouco de descendência desses povos. Faça atividade aí, que nós já voltamos. Vamos lá? Chegamos na hora da atividade de sala. Olha essas imagens passando aqui atrás de mim. Forte Príncipe da Beira, o Vale do Guaporé, a Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré.
aqui em Porto Velho, os povos originários dessa região. A rimada da festa do divino, essa rimada sincronizada. Isso tudo faz parte da nossa história. Nos constituiu enquanto povo. Fazem parte da nossa memória que precisa ser preservada. Por isso nós estamos na aula de História de Rondônia e na tela de vocês nós já vamos para a atividade. Atividade, vamos lá que as atividades são grandes, tá? São estilo Enem. Para vocês já irem se acostumando, tá, aluno? Os Mundurucus foram os grupos guerreiros cujo expansionismo encontrou obstáculo na penetração portuguesa na Amazônia, que buscava escravizá-los, abandonaram os territórios, recuando para o rio Canumã e Caruru, tributário do Tapajós. Em 1872, havia no rio Marmelo grupos de Mura e no rio Machado os Parintintins. O Rio Preto, pertencente aos Iurá e Arara. O rio Jamari era território dos Jacangas-Piranga. Urutucuru, Urupá, Manaca. Na margem esquerda da cabeceira do Macaco ficavam os Apamas e os Caripunas na Cachoeira do Morrinho, e que depois desapareceram quase por completo. Após a leitura do texto, quando falamos de povos indígenas na Amazônia, é correto afirmar. Vamos lá. O que é correto afirmar? A ocupação portuguesa na Amazônia foi pacífica? O descobrimento das lavras do Mato Grosso e Cuiabá propiciou uma intensa migração de paulistas, mineiros, goianos e outros que buscavam braços cativos dos indígenas para o trabalho nas minas. A escravidão do índio era feita sem grande resistência. Paiaguá, Cabixi, Caepó foram os mais pacíficos a aceitar a escravidão. Será que eles aceitaram essa escravidão? O comércio de indígenas, por ser proibido, não era praticado e obedecer às autoridades coloniais. Com a escravidão africana, houve uma substituição da escravidão indígena e o encerrar a escravidão indígena na Amazônia? Será? Lembrando que a nossa aula é feita pela nossa aula, que nós damos aqui, e é feita também pelo texto complementar que nós passamos para vocês. Então, para vocês fazerem atividade, é interessante vocês relerem os slides da aula e ler o texto complementar, tá? Para vocês poderem responder. No século XVIII, nós temos lavra de ouro sendo descoberta ali no Vale do Guaporé, exploração de ouro no Vale do Guaporé. Inclusive com a construção do Forte Preto da Beira, que apareceu aqui agora. Foi no século XVIII. Os garimpeiros que vão chegar aí, os bandeirantes, eles vão utilizar ali em Mato Grosso, Cuiabá, ali, essa migração que traz para cá, vai utilizar essa mão de obra que existia aqui como escrava. Os indígenas, esses braços cativos ou indígena para o trabalho das minas. Muitos mineradores trouxeram seus escravos africanos, de descendência africana, os negros. Inclusive, hoje, são os que moram são os remanescentes quilombolas do Vale do Guaporé. Mas também foi utilizado muita mão de obra escrava indígena. Então, a resposta correta daí é justamente a letra... A tela para vocês. A letra B. O descobrimento de lavras do Mato Grosso e Cuiabá. Lembrando, essa região do Guaporé toda, até aqui próximo de Porto Velho, até Santo Antônio do Rio Madeira, fazia parte do Mato Grosso, tá? Não tinha ainda o estado de Rondônia, tudo fazia parte do Mato Grosso. Propiciou a intensa migração de paulistas, mineiros, goianos e outros que buscavam braços cativos dos indígenas para o trabalho nas minas. Essa é a resposta correta. Vamos para a segunda. A segunda ela fala o seguinte: em 1653, o bandeirante Raposo Tavares, ao navegar pelo Rio Madeira, menciona a grande densidade populacional que ocupava suas margens. 15 dias depois de iniciada a viagem pelo rio, não houve um dia em que não vissem
algumas povoações. Geralmente, viam muitos todos os dias. Eles viram cidades com 300 cabanas, com muitas famílias vivendo em cada uma delas. Calcularam que uma delas residiam 150 mil almas. Pela leitura do texto complementar, podemos afirmar sobre a colonização do Rio Madeira. Agora eu quero que vocês... Eu trouxe um texto da nossa aula, mas eu quero que vocês respondam pela leitura do texto complementar. Os primeiros contatos com os europeus no Rio Madeira ocorreram a partir de 1542, quando Francisco Orellana, vindo dos Andes, Peru, descendo o rio Amazonas, passou em sua foz denominando de Rio Grande. Pedro Teixeira, em 1637, chefiando uma expedição portuguesa com destino a Quito, vice-reino do Peru, partiu de Vila de Cametá, no Grão-Pará, subindo o rio Amazonas. Ao passar pela foz do Rio Madeira, Antônio Raposo Tavares, em 1650, com sua bandeira composta por mamelucos paulistas e indígenas, percorreu desde o lugar de sua formação até sua foz, na margem direita do rio Amazonas? Em 1669, tendo à frente do padre Manuel Pires e o padre Grazoni, fundaram a missão de Tupinabarana, na ilha com essa mesma denominação, situado próximo à foz do Rio Madeira, com a finalidade de centralizar a catequese dos indígenas, apoiar a conquista do Vale do Madeira e impedir que os índios continuassem a comercializar com holandeses assentados no Rio Negro? Ou, letra E, todas as alternativas estão corretas? E aí, meus queridos alunos? A, B, C, D ou E. Qual é a resposta correta? Ou será que todas estão corretas? O que traz aí? Pedro Teixeira, 1637, nos conta aí. Será que é isso mesmo? Pedro Teixeira, ele vai dizer que o Rio Madeira aí é o Rio Grande, a foz do Rio Madeira? Pedro Teixeira aí, como é que se dá essa questão de Pedro Teixeira, a navegação de Francisco Orellana, a navegação dos padres jesuítas? Será que os padres jesuítas fizeram mesmo esse arraial? Se eu disser para vocês, todas essas questões, elas estão corretas, porque estão no texto complementar que eu passei para vocês. É por isso que é importante que vocês leiam todos os textos complementares, para vocês entenderem melhor esse complexo. E lá no texto complementar de vocês, ela tem essa sequência de datas, de períodos de quem veio para o Rio Madeira ainda no século XVII, porque a navegação do Rio Madeira é muito mais antiga do que o processo de colonização. Primeiramente se navegou, se buscando drogas do sertão, aprisionando o índio, vendo aqui essa passagem, o ouro sendo descoberto ali no Vale do Guaporé, o Rio Madeira ficou como entreposto comercial, e nós temos todo esse contexto acontecendo. Então, a resposta correta é daí, a letra na tela para vocês. Todas as alternativas estão corretas, é a letra E. A outra é mais facinho aqui, ó, mamão com açúcar. Grupos indígenas migraram para a Amazônia, provocando guerras intertribais pelo controle do território. Dentre os moradores antigos do Madeira, encontraram os Torá, os Muras, os Matanauí, que migraram do Peru, fugindo do domínio. De quem? Português, holandês, francês, espanhol e inglês. Torá, Mura, Matanauí. Se eles vieram do Peru, o Peru ele estava sendo dominado pelos espanhóis. E aí eles vão vindo do Peru, migrando para cá, e tem outros que estão fugindo dos portugueses. Cara, isso vai causar um conflito intertribais. Então os indígenas, eles brigavam uns com os outros. Inclusive, tinham muitos que tinham rituais de comer a carne do outro guerreiro. Isso é muito presente aqui na Amazônia. Esse canibalismo aí, ele vai ser muito presente
aqui na Amazônia. E aí esse conflito deles aí intertribais, ele se dá devido a esse processo de migração. A resposta correta é a letra na tela para vocês. Letra D, sem dúvida. Vamos para a próxima? A última aí, ó. Falando agora sobre os Uari, desse povo aí próximo de Guajará-Mirim. Os Uari constituem um dos poucos remanescentes da família linguística de Chapacura. Dado que a maior parte dos falantes da língua dessa família encontra-se extinta já no século XX. Atualmente existem somente 4 grupos chapacuras, que são Oronal, Oroeu, Oroate e os Oromon. Será que é isso? Os Parintintins, Iurá, Iarara, Jacanga, Piranga? Ou o Ari, os Torá, o Moré, ou Itnens e os Ouruim? Urutucuru, os Urupamanca, os Uari e os Parintintins. Os Caripunas, Sacarabiá, os Pacás Novos, os Caçupá. Olha o que o texto está nos pedindo. Vamos lá. Os Uari constituem um pouco remanescente da linguista Tixapacura. Então, quero saber dessa família linguística Tixapacura aqui, ó. Dado que a maior parte dos falantes dessa língua, dessa família, encontra-se extinta já no século XX. Atualmente, existe somente 4 grupos de Tixapacura. Lembrando que eu não estou pedindo os grupos Uari, eu estou pedindo os grupos Tixapacura, desse tronco indígena. Oronal, Oroeu, Oroate, Oromon, ele se refere a quem? Se refere a quem? Se refere aos Uari. E não é isso que nós estamos pedindo. Eu estou vendo aí, os professores estão me passando que vários alunos marcaram a letra A. Parintintins, Iurá, Iarara, Jacarapiranga também não estão relacionados aos Tixapacura. Os Uari, 1, os Torá, 2, Moré ou Itinens, 3, e os Oroim, 4. Que sim, esse daqui estão relacionados ao Chapacura. Urucuru, os Urupamanca, os Uari e os Parintintins, não, esses não estão relacionados ao que eu estou pedindo. E os Caripunas, Sacarabiá, Pacás Novos e o Caçupá também não estão. Então, a resposta correta daí é o quê? É a letra C. Sem dúvida aí, que alguns alunos ficaram na dúvida. Bem, resistência. Resistência. Resistência é uma palavra que ela se relaciona a que forma esse povo, ele tenta resistir à invasão de suas terras. Não é fácil. Não é fácil estar ali, estar desprotegido, chegar pessoas armadas e tentar ocupar sua terra. Não é fácil estar dentro de sua plantação e chegar ao contato do homem branco. Chegar um homem branco com um trator derrubando a floresta, que foi a ocupação do estado de Rondônia. Hoje o estado de Rondônia é um estado muito agrícola, mas essa agricultura ela teve um preço muito alto, que foi a destruição de vários povos indígenas que ali estavam. E o conflito do homem branco indígena vai levar muitos povos à dizimação. Os povos nativos estavam em sua terra. Chegou o homem branco. É um pouco disso daqui que nós precisamos entender, esse processo de colonização do estado de Rondônia. Até a próxima aula.